Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor, e não mostras fruto em fervor, Aleluia, glória a Deus. e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se na luz estamos de divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, Deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Se alegre fores, Glórias a Deus, aleluia. ó, enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti, e serás feliz assim. Boa noite a todos. Eu venho mais uma vez pedir desculpas a todos porque houve um pequeno erro técnico e não deu para iniciar no momento acordado. Mas vamos dar início ao trabalho nesta noite. Mas antes que eu dê início, eu quero franquear uma oportunidade para minha companheira que está aqui ao meu lado, a missionária irmã Maria Alicia, que tem me acompanhado ao longo de 32 anos vivendo juntos, graças a Deus, casados, minha companheira, que Deus colocou ao meu lado, e eu quero franquear uma oportunidade para ela. Nessa noite eu cumprimento a todos com uma boa noite, com a paz, que nesta noite o Senhor venha abrir o seu coração para a palavra do Senhor Jesus. Porque é através da palavra de Deus que nós seguimos o nosso dia a dia. Pelo conhecimento da palavra de Deus é que nós livramos de todos os males do mundo em qual nós vivemos. E nessa noite, vocês não sejam somente ouvinte e praticante, pratique a palavra de Deus. Ela é a bússola das nossas vidas, do dia a dia, a cada hora. Você que olha a palavra de Deus, que examina a palavra de Deus, você tem uma resposta. Graças a Deus,
Tá aí as palavras da minha companheira, a missionária, a irmã Maria Alicia. Para mim e para muitos que conhecem, é a missionária Licinha. Eu a chamo de Licinha desde o dia que eu a conheci. E como eu havia falado que traria um estudo bíblico sobre avidez pelo sexo, eu gostaria de ministrar nessa noite o que foi acordado. Avidez no sexo. Agora você me pergunta o que é avidez. Preste atenção, o senhor, a senhora, você que está ao alcance da minha voz, o que significa a palavra avidez. Avidez, ela significa desejo ardente, intenso, desmedido, incontrolável, impaciente, aflito por algo ou alguém, condição de quem está ansioso, que tem muita vontade e desejo inflamado, ou seja, desejo intenso. A pessoa que ele é uma pessoa que tem avidez no sexo, ele é muito desejoso, um desejo ardente, intenso, desmedido, incontrolável, impaciente, aflito por algo ou alguém, condição de quem está ansioso, está louco, está doido, que tem muita vontade, passou dos limites, desejo inflamado e intenso. Agora nós vamos partir para as páginas sagradas, que é o nosso livro de regra, prática e fé. E eu quero iniciar lendo na segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo 4 e versículo 5, que diz assim: Tu, porém, sê sóbrio em tudo. O que é uma pessoa sóbria? Uma pessoa moderada, uma pessoa contida. Uma pessoa contida, uma pessoa moderada. Eu sou casado com ela. Mas quando eu colocar o meu pé da porta para fora, eu tenho que entender uma coisa, que eu tenho que ter moderação com o sexo oposto. Ela não é a Miss Brasil e nem a Miss Mundo. Mas de todas as mulheres do Brasil e de todas as mulheres do mundo, eu escolhi a missionária Maria Alicia para ser minha companheira, minha esposa. Por isso que eu devo tê-la em respeito e consideração para não estar cobiçando outras mulheres. Quando a gente chega em Gênesis, capítulo 1 e versículo 28, a Bíblia está dizendo que Deus fez o homem para controlar. E não para o homem ser controlado pelo desejo desesperado, exacerbado, louco, incontido pelo sexo. Então, é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque muitas pessoas, independentemente de ser casado, mas eu quero trazer um pouquinho mais do lado de casamento. Se eu casei com ela, a Bíblia está dizendo
em Filipenses 4:11 da seguinte forma: aprendi a contentar com o que tenho. Se eu escolhi ela, dentre milhões de brasileiras, milhões de mulheres, eu tenho que estar contente com ela e não estar de olho aquele desejo ardente, intenso, desmedido, ávido por outras mulheres da rua. Eu posso ver quem for lá, mas a Bíblia está dizendo eu ser sóbrio, eu ser controlado. O meu compromisso é com ela. O seu compromisso é com a sua. O seu compromisso é com o seu. E você, jovem, tem que ser equilibrado também. No decorrer desse estudo, nós vamos aprender algumas coisas para evitarmos um transtorno no casamento e na sua própria vida como um todo. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 39. Versículo 6. Diz assim: assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que nada sabia do que estava com ele, a não ser o pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. José estava na casa do seu senhor, e o seu senhor deixou tudo sobre as mãos de José, para José tomar conta de tudo. Mas quando a gente chega no final do versículo, está dizendo que José era formoso de porte, José tinha uma boa altura, e José tinha um rosto formoso. Eu escolhi a minha esposa da altura que ela é, e da altura que ela é, e do jeito que o rosto dela é, eu tenho que estar contente, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses 4:11, como eu já dissera, aprendi a contentar com o que tenho. Você precisa de aprender a contentar com a sua esposa, com o seu esposo. José era um rapaz bonito de porte, talvez não era um homem de pequena estatura como o pastor Joselito. José era um homem de uma estatura grande, de um rosto formoso. Ei, cuidado com a formosura do seu colega, da sua colega, com a formosura lá de fora. Aprenda a se contentar com a formosura do seu esposo, com a formosura da sua esposa, aquela que você escolheu. O problema de alguns e de algumas está na formosura alheia. Que falta de, para mim é uma falta de respeito entre eu e ela, esse simples casal que vocês verem aqui. Nunca ela chegou para mim para dizer fulano de tal é bonito. E eu nunca cheguei para ela para dizer fulano de tal é bonito. Ele seja bonito para lá, ela seja bonita para lá. É óbvio que a gente sabe quem é e quem não é bonito, mas para mim eu acho um respeito eu não estar comentando com ela. Porque de milhões de bonita, eu escolhi ela. E de milhões de bonito, ela me escolheu. Então o que acontece? Cuidado com a formosura de alguém.
José está ali naquela casa, José é formoso, José é um rapaz bonito, e ela, com a formosura de José, ela se encantou. Cuidado com a formosura. Vamos ler Gênesis capítulo 39, o versículo 11. 39, 11. Certo dia, cuidado com certo dia, certa hora, certa manhã, certa noite, certo sábado, certo domingo. Cuidado com certo shopping, com certo banho, com certo passeio. Cuidado, você que está a me ouvir. Cuidado. José é um camarada bonito, de uma grande estatura, rosto bonito. E o que é que acontece? Diz a Bíblia, versículo 11 do capítulo 39 de Gênesis. Certo dia, ele entrou na casa para atender os seus deveres, e ninguém dos que estava na casa se encontrava presente. Olha só, um certo dia, José entra na casa do seu senhor para fazer o seu trabalho. Olha só o que é que acontece. O versículo 7 diz assim: depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José. Olha, o problema é o olho. A Bíblia diz, Mateus 6:22, que a candeia do corpo é os olhos. O problema de muito homem, de muitos homens e de muitas mulheres, de muitos rapazes e de muitas moças está nos olhos. Um certo dia, olha, a mulher, está dizendo, versículo 7, depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José. Você sabe o que significa colocar os olhos em José? A mulher ficou vidrada. Como eu disse sobre a avidez, ela ficou com um desejo intenso, ardente, desmedido, incontrolável, impaciente, aflita por alguém. E esse alguém era José, ou seja, com a condição ansiosa, de muita vontade, de muito desejo inflamado, intenso. Ela botou os olhos em José. E quantas vezes acontece com um homem casado, com uma mulher casada, isso vem esbagaçar o seu casamento. Eu quero que você pense nisso. Você que às vezes tem os olhos maus, tem sua esposa, tem seu esposo, mas quando sai da porta para fora, que vê o sexo oposto, que vê, pode ser casada lá fora, pode ser moça, pode ser quem for, pode ser um rapaz, você fica naquele desejo, igual como eu falei no anúncio, igual um canário de briga. Quando ele está na gaiola, que vê o adversário, ele fica estalando, louco para sair da gaiola para ir para onde está o outro. Assim é a pessoa que é ávido pelo sexo, é desesperado, é incontido, é ébrio, embriagado, não se controla. Nem assim tem homem e assim tem mulher. Agora o versículo de número 8, preste atenção. Ela pôs os olhos em José e lhe disse: deita comigo. Você sabe o que significa deita comigo? José é um rapaz de boa estatura, um rapaz bonito. Ela coloca os olhos em José, porque uma coisa é você ver, eu ver, ela vê. Nós temos olhos, é para enxergar. Mas temos que controlar o desejo.
A Bíblia fala aos Gálatas, capítulo 5, versículo 17 a seguir, que a carne cobiça contra o espírito e um opõe contra o outro, para não fazer o que quereis. Meu olho pode até ver a Miss Brasil, mas eu tenho que controlar o meu olho. O meu olho pode até ver uma mulher despida, mas eu tenho que controlar o desejo, porque eu sei que eu tenho uma companheira. Eu tenho que controlar. É como o ébrio, a pessoa que bebe e o médico diz, olha, você não pode beber por um mês. Se você beber, quantas pessoas o médico já não proibiu de beber e ele acabou morrendo por causa da bebida? Você está pensando que é só a bebida que mata? Quantas pessoas não estão em um cemitério uma hora desta por causa do sexo? Pastor, mas o sexo mata? Não, o marido da outra pegou ele com ela e acabou acontecendo um homicídio. Por quê? Falta de controle. A mulher do Senhor de José, ela botou os olhos em José e ficou louca, ficou ávida. A ponto dela dizer, deita comigo. Esse deita comigo, sabe o que é que a Bíblia está dizendo para mim e para você? Está dizendo, tem sexo comigo, a mulher do Senhor dele. A patroa dele dizendo, vamos ter sexo? Tudo começou pelos olhos. A avidez. José não era dela. Ela tinha esposo. Lembra que a senhora tem um esposo. Lembra que o senhor tem uma esposa. Eu lembro que eu tenho a minha companheira. E que eu posso ver quem for na rua. Mas eu tenho que ter o controle. Eu não posso ter avidez, loucura, desespero. Ser inflamado como a gasolina. Que qualquer hora que um fósforo passa por perto, pega fogo. A mulher de Potifar, ela botou os olhos em José. Gente, tem gente que vê a pessoa pela primeira vez e se apaixona. E eu não estou falando de pessoas que não é casada. Eu estou falando de pessoas casadas. Que ela olhou para o homem, ele olhou para outra, mesmo sabendo que tem compromisso, e acaba com a avidez, a loucura, o desejo inflamado, o desespero. Não é uma pessoa que é moderado, que é contido no sexo. O versículo 9 diz assim, eu vou ler o 8 ainda. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor, estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa, e entregou tudo nas minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque é sua mulher. O senhor de José pegou e entregou, olha José, toma conta de tudo que está nessa casa, a menos a sua esposa. Mas a esposa, quando vê José, vê um rapaz de uma estatura daquela, o que é que eu tenho a ver com estatura de moça? O que é que eu tenho a ver com estatura de mulher casada? Ela pode ter o corpo de violão, ela pode ter o corpo de guitarra, ela pode ter o corpo de viola, de violino. O meu compromisso é com essa que Deus me deu. Pastor Joselito, mas eu posso ver? É óbvio que eu posso ver. O problema não está no ver. O problema é estar no ver e ficar vendo. E continuar olhando e desejando. Pastor Joselito, mas e se eu ver uma mulher, e se eu olhar para a mulher e olhar e ver ela me provocando com a calcinha,
provoca quem não é moderado. A mulher sentada e te provocar, abrindo a perna, mostrando a calcinha, para quem é moderado, ele muda de posição. Para quem é equilibrado, assim a mulher que é equilibrada, o camarada está sentado e fazendo gestos para ela, ela muda de posição, porque ela é uma mulher que não é ávida pelo sexo, mas se for ávida, começa um fazer gesto para o outro, sorrir para o outro. José não se abriu para ela, não sorriu em momento nenhum para ela. Muito bem, vamos ler o versículo 10. Ela está-se com José dia após dia. Olha que mulher de uma avidez louca, obcecada, louca pelo sexo. Mulher casada, botou o olho no rapaz. Gente, quem conhece coração, Atos 15:8 está dizendo que quem conhece o coração do homem é Deus. José não estava sabendo do que se passava com o coração daquela mulher. O marido dela, muito menos, sabia do que passava no coração daquela mulher. Mas aquela mulher tinha um desejo incontrolável. Ei, pelo amor de Deus, se controla quando você vê o sexo oposto, quando você chega em uma clínica, quando você, uma colega que você tem, um amigo que você tem, que tem gente bonita por aí, mas e daí? A bonita que Deus deu foi essa daqui, ó. Aí você não suporta, entra, sai, toda hora, fica igual um peixe, já viu? Um peixe chamado matrinchã, quando ele, na beira do rio fica caindo ali as frutas e a matrinchã fica entrando e saindo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, quando você vê pessoas desse jeito entrando e saindo, querendo se mostrar, você sai fora que ele perde o rebolado, ela perde o rebolado. Seja equilibrado, seja equilibrada, seja moderado. Não seja ávido, louco pelo sexo. Gênesis 3:6. Gênesis capítulo 3 e versículo 6. Aleluias. Diz assim: respondeu 3:6. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comerás. Deus falou que não era para comer. Agora o 6 diz assim: vendo a mulher, o problema de muitas pessoas, ó, Gênesis 3:6. Vendo a mulher, o problema de muitos homens e de muitas mulheres está no ver. A primeira vez que eu vi essa esposa minha, foi a primeira vez. Quando eu vi, mas eu era desimpedido. Mas eu era rapaz. Eu era solteiro. E eu nunca fui casado com ninguém, não. Graças a Deus. Esta é a minha primeira esposa. E em nome de Jesus será a última. Me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu a vi, uma tarde, quando eu botei o olho nela. O problema de muitos está no ver. Mas o que acontece? Você às vezes está vendo a mulher dos outros. A filha dos outros. Você já tem seu marido e está vendo, mas eita, ainda comenta com as colegas, com as pessoas, eita, mas aquele... Isso sem contar com pessoas dentro da igreja que está cobiçando os irmãos e as irmãs. Eita, mas você já viu que pedaço de pastor?
Eita, que pedaço de irmã! Ainda cogita, se ele não fosse casado, e se ela não fosse casada, ei, você está pecando. Isso é avidez, é loucura, é desejo incontrolável pelo sexo. É desejo incontrolado. A mulher, quando viu, Gênesis 3 e 6 diz assim, vendo a mulher que aquela árvore era boa. Ei, meu amigo, você não bota os olhos, com todo respeito, não quero criticar idoso, não é isso que eu quero dizer. Você que é casado, você colocaria, lá na frente eu vou tornar a pincelar, os olhos de uma mulher de 90? A senhora que é casada colocaria os olhos em um senhor de 90? Não! Colocaria os olhos de quem? De alguém que te chama atenção, alguém formoso, alguém formosa, alguém bonita, como se diz por aí, cintura de violão. Mas eu quero te dizer, aprenda a contentar com a sua cintura, talvez de saco, porque a sua cintura de saco um dia já foi cintura de violão. Aprenda a contentar com seu esposo e com sua esposa. Glórias a Deus. Gênesis 39, nós vamos ler o 10 de novo. Trinta e 10. Nós vamos ler de novo, que aqui ainda tem mais coisa desse versículo. Embora ela instasse com José dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para deitar com ela ou estar com ela. Olha, ela perturbava José todo dia. Eu acho que essa mulher, até o sono dela ia embora. Todo dia ela perturbava José. Deita comigo. Ou seja, tem sexo comigo. Deita comigo. Sabe o que é que José? A Bíblia está dizendo no final do versículo 10, diz assim: embora ela estasse com José todos os dias, ou dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para deitar com ela ou estar com ela. Nem deitar e nem estar. Ele fugia. Ele nunca teve sexo com ela e também nunca alimentava ela. O problema de muitos homens é o seguinte, começa conversando. Olha, sabia que eu tive um sonho com você essa noite? Rapaz, sabe quando alguém disser que teve um sonho com você, você diz, rapaz, amanhã eu trago meu esposo para você contar o sonho. Você conta para mim e para ele, porque ele vai saber. Eu me lembro de quando eu era novo ministerialmente, porque ela sabe que eu comecei o meu ministério pastoral bem novo. Moço, mas na igreja tinha umas moças que sonhavam. Mas sonhava, rapaz. Sonhava. Pastor Joselito, eu tive um sonho. Eu queria falar com o senhor ali. Graças a Deus, que Deus me deu graça para sobressair. Mas se fosse hoje, alguém que tem um sonho comigo, e conforme o sonho, se for um sonho mal intencionado, de alguém que está com desejo em você, e o desejo é tão ávido que chega a sonhar com você, ou com a senhora ou com o senhor, diz, não, faz o seguinte, você vai contar o sonho para mim e meu esposo, ou para mim e minha esposa. Essa mulher,
não achou oportunidade de José, nem de José tá dando conversa para ela. O problema de muitas pessoas do sexo oposto e que é ávido por sexo, ele tá vendo que a mulher tá louquíssima por ele. E de vez em quando ele abre a tela. Ele dá uma oportunidade e diz, se eu não fosse casado, rapaz, toma vergonha, rapaz, respeita a sua mulher, respeita o seu marido. Como é que eu sou casado, eu tenho minha companheira? Aí a colega me chama, eu queria falar um negócio com você, mas a respeito de sexo, você que tem experiência, eu digo a respeito de sexo, a gente marca um momento e conversamos, eu e minha esposa e você, porque eu sou um pastor, ela é uma missionária e nós temos experiência na área de casal. É assim que eu faço. Para evitar essa avidez que tinha na mulher de Potifar. Glórias a Deus. Gênesis 39, 7 e o 12. O desejo ávido acaba, olha, o desejo dos olhos acaba convidando o outro. Acaba convidando o outro. Deus tem uma palavra para você nesta noite, você que está me ouvindo ou que vai ouvir esta live. O desejo incontrolado do sexo, veja bem o versículo 7. Depois dessas coisas, a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse, deita comigo. A avidez foi tão grande, a inflamação foi tão grande. A mulher não era uma mulher moderada, contida. Olha, que ela chamou José para ter sexo. O versículo 12 diz assim. Ela o pegou pela capa, dizendo, deita aqui comigo. Ela puxou José. Gente, mas que desejo, que gasolina louca essa mulher. Existem dois tipos de gasolina. É a gasolina comum e a aditivada. Eu não sei como é que eu boto o nome dessa mulher. Eu acho que o nome dessa mulher eu vou botar gasolina. Ou seja, gasolina. Porque etanol, eu não sei qual é o mais fácil de pegar fogo, se é gasolina ou etanol. Então, já que é etanol, eu vou botar o nome dessa mulher de Potifar, etanol. Porque ô mulher fácil de pegar fogo, meu Deus. Ô meu irmão, minha irmã, meu senhor, minha senhora, que mulher fácil de pegar fogo. Ainda bem que o palito de fósforo de José não era para ser aceso nela. Porque se fosse, pegava fogo. Assim é o homem e a mulher que não se controla, que é ávido, que é obcecado, que é inflamado. Que é inflamado. Provérbios 5 e 15. Livro de Provérbios, capítulo 5 e versículo 15. Diz da seguinte forma. Bebe água da sua própria cisterna. Olha minha cisterna aqui, ó. Eu tenho que tomar água dessa cisterna aqui. Eu não tenho que estar aí tomando água da cisterna dos outros, não. Olha, você que está me ouvindo, gente, já imaginou uma mulher casada convidar um homem para ir para um motel e ainda dizer para ele que não tem nada a ver? Eu vou te dizer uma coisa. É pecado. No decorrer desse estudo, eu vou trazer um pedido para você, quem sabe, que quer perdão. Beba e água. Eu tenho que beber água dessa cisterna, não é da cisterna do meu vizinho, não.
Não é da cisterna de uma moça, não. Uma moça vai procurar um rapaz para casar. Eu tenho minha cisterna. A Bíblia está mandando eu tomar água da minha própria cisterna. E ela toma água de quem? Da minha. Ela não vai caçar água na cisterna dos outros, não. Você que está ávido, louca para beber água da cisterna da sua colega, do seu colega, da sua vizinha, porque é bonita como José, é alta. Não, beba água da sua cisterna que é rasinha. A minha cisterninha é rasinha, mas foi ela que eu escolhi. Não tenho nada com cisterna profunda, com cisterna grande, que é 2 metros, 1,80 m. Eu fico com a cisterna de 1,55 m. Foi essa que Deus me deu. É dessa que eu tomo a minha água sexual. Tá entendendo? Então, como eu lhe disse, bebe água da sua própria cisterna. Quem sabe você convidou ele para ir para o motel. Você convidou ela para ir para o motel. E disse a ele, não fica na igreja desse jeito que não tem nada a ver. Eu vou te provar aqui na palavra de Deus, Eclesiastes capítulo 3 e versículo 15. Guarde bem para você pedir perdão. Eclesiastes 3 e 15 diz assim, olha bem. O que é, já foi. E o que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do que passou. Deus vai pedir conta do que passou. Você que foi para um motel com o marido alheio, e você dá uma de boa, na obra de Deus, canta, louva, chama os outros até a atenção. Você está pensando que Deus se esqueceu de você? A Bíblia diz aos Hebreus, capítulo 4 e versículo 13, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz, Provérbio 28 e 13, que o que confessa se faz necessário, que Deus me livre e guarde. Se eu fosse com a mulher para um motel, eu tenho a hombridade de pedir perdão. Agora você diz, pastor, a coisa apertou, pastor. E vai apertar mais um pouquinho. Eu cometi um pecado desse, pastor. Eu cometi, pastor, um pecado de adultério. Eu fui para um motel. Eu fui para a beira de uma estrada, para um asfalto, para uma fazenda. E lá eu cometi. Que coisa ridícula uma mulher pagar o próprio motel do bolso dela para um homem ir com ela. Isso é loucura, isso é mulher de Potifar. Isso é a mulher álcool, a mulher etanol. O que é que eu vou fazer, pastor? Eu cometi esse pecado. E eu tenho vergonha. Eu não considero o meu pastor. Eu tenho medo de falar para o meu pastor, porque a língua do meu pastor, quando o meu pastor morrer, tem que convidar uma carreta e um caixão. Por quê, pastor? Porque a língua do meu pastor é maior do que a carroceria da carreta. Eu quero lhe dizer que no Brasil existem muitos pastores. Olha, eu não quero me qualificar não. Mas a Bíblia diz, tu que ensina os outros, não ensina a ti mesmo. Eu no meu ministério tem coisas que alguém me revelou, me confessou, que ela nem sonha. Ela nem sonha. Ela nem sabe quem foi, porque pastor tem que ter vergonha na cara e caráter para quando alguém chamá-lo para confessar um pecado, ele não sair por aí botando ou pegar no púlpito e estar jogando. Isso é homem que não tem compromisso com a obra de Deus. Aí a senhora diz, mas eu não confio no meu pastor. O Brasil está cheio de pastores. Procura um pastor, mas só tem que ser da minha igreja? Não tem que ser da sua igreja, porque todos os pastores, eles fazem parte do corpo de Cristo. Não é só o pastor Joselito que faz parte do corpo de Cristo, não. Se eu estou dirigindo uma igreja e um membro não acha conveniente
um homem de confidência falar comigo, ele liga para o pastor Antônio lá da outra igreja, para o pastor Trifeno. Pastor Trifeno, eu quero confessar para o senhor que eu fui para o motel com a irmã Trifosa. Eu fui para o motel e eu quero a minha salvação, não quero queimar no fogo do inferno, pastor. Eu queria conversar com o senhor, mas pelo amor de Deus, me perdoa. E eu lhe digo uma coisa, você que está me ouvindo, não está vendo essa companheira que Deus me deu? Eu duvido, se uma pessoa me procurar e eu resolver um problema com ela leva para a sepultura assim como eu. Pela graça de Deus já resolvemos vários casos de casais que estava com a mala pronta para ir sair de casa. E Deus usou ela e eu, pela misericórdia dele, para reconciliar o casal. Essa é a mulher, essa é a postura da mulher que Deus me deu. Então, às vezes, o seu pastor não é homem de Deus, ligue para outro que é homem de Deus, conversa com outro que é homem de Deus. Eu mesmo me coloco à disposição para te ajudar. Quem sabe você tem um bom coração, é uma boa pessoa e quer o perdão nesta noite. Aleluia. O que é que acontece? Existem pessoas que mexe com um na rua, mexe com outra. Já viu o camarada quando ele é ávido no sexo? Toda moça que ele vê é casado. Buzina no carro, buzina no carro. Chega o cara, chega em casa com o carro batido. Aí diz a esposa, mas foi um pequeno vacilo que eu dei. Um pequeno vacilo que deu não. Foi a moça que ia passando lá, a mulher casada que ia passando na beira do asfalto, e você ficou tão ávido nela, e a senhora ficou tão ávida nele, que bateu o carro. Já viu, já soube de alguém que bateu o carro, por causa que ele estava desesperado por uma moça, por uma mulher que ia passando, e ele ligado lá, e pá no fundo de um ônibus. Pá em um poste. E diz, isso acontece com todo mundo. Acidentes à parte. Avidez, não. Avidez, não. A mulher moderada, o homem moderado, ele viu o sexo lá. Digamos que eu saísse de casa ou eu fosse para qualquer lugar. Eu visse lá uma mulher que está a roupa tão transparente, eu não estou falando de santidade dessa hora, viu? Quem sabe um dia eu vou dar um estudo de santidade, porque mulher cristã deve se aprender a vestir, tá? Mas agora não é santificação não. Eu vejo uma mulher que está a roupa tão transparente que está mostrando, não é só a calcinha não, as partes íntimas. E eu que tenho olho, e a candeia dos olhos do corpo é o olho. Eu botei o olho, vi. O que é que eu faço? Eu que sou moderado, eu não olho mais. Aí a consciência diz, olha rapaz, que coisona. Eu digo, Satanás, você está repreendido. Coisona eu deixei lá em casa. Coisona essa daqui, ó. Em nome de Jesus, eu estou ministrando porque eu tenho moral para ministrar. Aonde eu passei, já trabalhei com várias mulheres. Elas sabem da minha postura. Estou ministrando porque só tenho essa daqui, ela está aqui. Pode ela dizer. Se foi a minha primeira mulher, eu nunca tive segunda mulher. Essa é a minha primeira mulher. Registrada no cartório oficial de Barra, Bahia. Então aqui não é um pastor que está ministrando e já teve 3 casamentos, não, é só esse, ó. Viu? Aí você diz, pastor, mas o que é que acontece? E pode ter segundo casamento, lê Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7 está dizendo 7, 2 e 3. Está dizendo que enquanto ela tiver vida, se eu for de outro, eu estou adulterando. E enquanto eu tiver vida, se ela for de outro, ela está adulterando. É por isso que eu não posso ter avidez, loucura, inflamação por sexo de lá. Agora por ela sim.
E até com ela eu tenho que ser controlado, não tenho que ser doido, não. 10 vezes na noite, todo dia, toda hora. Não, eu sou o crente tem que viver de oração, de jejum e de Bíblia. Eu não estou dizendo um camarada que casou ontem, lua de mel, menino novo. Então o que acontece? Todo mundo ele está assoviando. Todo mundo que ele passa, ela assovia, dá assovia. E tem mulher que buzina também para homem aí. Vê um galalau desse tamanho na rua, ó, ainda diz, ô camarada sarado, menino. O cara ali é sarado, moço. E buzina para ele. E ela fica olhando, fica olhando. Quando ela pensa que não, sentou o carro no fundo do carro ali e já desce, olhando pro camarada e não sabe. O azar que eu dei. Se eu não tivesse olhado para o saradão, para a saradona, é porque você olha se é de estar com pensamento na sua saradinha que você deixou em casa, no seu saradinho que você deixou em casa, você não tinha batido o carro por causa do saradão ou da saradona que você viu na rua. Tá me entendendo? Então, assovia para um, assovia para outro. Vamos abrir Provérbios 4:25. Provérbios, capítulo 4, e versículo 25, diz bem assim: os teus olhos olhem direito. Aprenda a olhar direito, com pudor, com moderação, com equilíbrio. Vamos ler Provérbio 23:5. Provérbio 23:5. Glórias a Deus. Fitaria os olhos naquilo que não é nada? Você que está me olhando, se passasse... Eu vou botar a minha velha mãe, porque eu amo manhinha demais, amo manhinha demais. Pensa no filho que ama a mãe. Manhinha está chegando nos 80. Se fosse manhinha que ia passando, você, senhor, será que você fitaria os olhos nela e ficava... Mas rapaz, mas que pedaço de mulher. Você não fitaria os olhos, não. Você não fitaria os olhos no que é nada. Será, senhora, você que está me ouvindo, será que pai, se fosse o meu pai, que já está chegando perto de 80, se fosse pai que fosse passando, você ficar de olho ligado nele? Você não ficava, não. Você fica ávido ou ávida, é por aquele que te interessa os seus olhos, a tua vista. Vamos para Provérbios 17:24. Provérbios 17:24 diz assim: o inteligente mantém a sabedoria à vista, mas os olhos do louco vagueiam pelas extremidades da terra. Os olhos do louco vagueiam pela extremidade da terra. Ele chega no supermercado, se é dele ficar olhando para o que vai comprar, ele fica olhando para as mulheres. Assim, ó. Olha para uma, olha para outra. Onde ele está, os olhos dele vagueiam. E assim é mulher também. Os olhos dela ficam vagueando, como o Provérbio 17:24. Você pode corrigir aí. Pode olhar a palavra de Deus. E às vezes a mulher ainda diz: tira o olho da mulher alheia, tira o olho da... Olha, rapaz, eu como pastor, tá ela aqui perto de mim, é por isso que eu estou ministrando com ela. Deus que me livre. Eu entregava o cajado, eu entregava o meu ministério, se a minha esposa me chamasse a atenção de eu estar cobiçando a mulher dos outros, a filha dos outros, eu estar ávido, eu estar louco, aceso, desesperado. Às vezes você está conversando com uma moça até sem intenção. Quantas colegas boas por aí, tem colegas que é gente boa. Eu, por exemplo, tenho inúmeras colegas, mulheres de respeito, e o camarada está lá ávido, com intenção.
isso é falta de respeito, é falta de controle, é falta de moderação, é falta de ser contido. E quantos homens não é assim também? Às vezes conversando com a pessoa com segunda intenção no coração contra ele, contra ela. Eu quero ler Jó, capítulo 31. Jó 31, versículo 1 e o 9. Jó 31, 1 e 9. Fiz aliança com os meus olhos, portanto, como fixaria numa virgem? Você sabe o que é aliança? É pacto. Jó fez um pacto com os olhos dele para não estar fixando os olhos dele em uma virgem. Não está fixando os olhos dele naquilo que não era dele, na cisterna que não lhe pertencia. Assim o homem de Deus, a mulher de Deus, deve fazer oração, fazer jejum. Jesus, controla o meu sistema sexual. Que o meu desejo seja para ela, para essa cisterna aqui. E que o desejo dessa cisterna seja para esse poço aqui. Jó fez uma aliança com os olhos dele, para ele não estar ligado, cobiçando as mulheres, as outras, o sexo oposto, não está ávido. O versículo 9 diz assim: se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou isso aqui é um homem de respeito e de caráter. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher, tenho minha companheira aqui, ó. Quem eu conheci no passado, não tem negócio de Facebook, não. Ó, começa pelo Facebook, irmã Licinha, missionária Licinha. Manda: oi, pastor Joselito, mas eu tenho um administrador que é o meu filho Jairo, que sempre administra, e fica, tudo é com ele. Mas se eu olhar lá e eu ver uma ex e mandar: oi, pastor Joselito, eu não tenho compromisso com ex, eu tenho compromisso com o atual. Eu tenho compromisso com essa cisterna aqui. Não vem brincar, mandar oi, como está? Aí começa primeiro: oi, pastor. Aí eu que não sou otário, clico lá e vi a mensagem. E vi quem é a pessoa. Eu digo: oi, tudo bem? Como vai? Ela diz: quanto tempo? Começa assim. Aí vai: pastor Joselito, eu sei que o senhor é um homem de oração. Teria como eu ligar no seu celular? Eu sei que tem muitas pessoas que estão me ouvindo que são mulheres de caráter. Eu estou falando com piriguete. E começa assim. Depois liga. Quando liga, aí já deixa de chamar pastor Joselito. Joselito, você nem imagina quantos anos. É óbvio. Olha, eu tenho um colega que eu tenho mais de 30 anos, eu vou citar o nome dele aqui nessa noite, é o Gismar. Gismar, meu irmão, para mim foi uma honra te encontrar na internet, porque o camarada é homem, sabe? Gente minha, gente que eu amo. E tem muitas pessoas que eu conheço aí na internet, que eu conheço, pode mandar sim, eu estou falando de moleca e de moleque. Aí começa: Joselito, mas você não sabe quem está falando. Eu digo: quem fala? Quando a pessoa se identificar, sabe o que eu faço? Eu bloqueio o telefone dela. Porque é assim que o diabo trabalha.
trazendo água de outra cisterna. E água de outra cisterna não me interessa e nem lhe interessa. Meu irmão, minha irmã, você que tem o seu esposo, pede a Deus por esse desejo incontrolável. Agora veja bem, você já imaginou se seu esposo tiver que passar por um procedimento médico e tiver que passar 6 meses, 1 ano? Minha companheira está aqui, que bom. Ela fez um tratamento médico, concluiu agora nesse mês o tratamento. Olha, tá indo para 2 anos. E o pastor Joselito aqui nunca passou por nenhuma cisterna. Graças a Deus, eu tenho a honra de dizer, porque Deus que me deu graça, foi Ele. Eu não sou bom não. Bom é o meu Deus. Então, você às vezes está aflita. Você está aflito. Diz, pastor, eu cometi realmente um pecado de adultério. Mas eu não confio no pastor que eu congrego com ele. Eu não confio em falar com ele. Mas tem muitos obreiros no mundo, homens de Deus. Tem pastor que não tem confiança mesmo, não. Eu conheço alguns. As igrejas estão sofrendo com muitos deles. Você está vendo por que é que muitos deles estão querendo abrir igreja? Está querendo abrir igreja por causa de dinheiro. Não é por causa da sua vida não, meu irmão, minha irmã. Abra o olho, aprenda. É porque os dízimos minguaram. Não é por causa de você não, da sua vida espiritual. Tá entendendo? Eu sou pastor e sei o que estou falando. Qualquer tempo desse eu quero trazer um estudo sobre pastor também. Vou trazer uns 3 ou 4. Então o que acontece? Às vezes você está aflita, pastor, o senhor ministrou o estudo. Eu quero o perdão, pastor. Pastor, eu preciso do perdão, pastor. Se você quiser, você pode ligar para qualquer homem de Deus. E se você precisar de mim, se você foi um homem ou foi uma mulher que precisa de uma confissão pastoral, está lá escrito em Tiago 5,16, confessai os vossos pecados. Eclesiastes 3,15, que Deus pede conta do que passou. Se você quiser, pode me mandar uma mensagem séria. Eu estou pronto para te ajudar, não só para ministrar a palavra, mas para te ajudar. Eu quero agradecer a todos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que pararam para ouvir a palavra do Senhor Deus, o estudo sobre a avidez, o desejo incontrolado, inflamado, a loucura. No nome de Jesus, quando você amanhã sair na rua e que vê uma menina, uma novinha, viu, 16, 18, 20, 25, 30 anos, 40 anos, você vai ver e vai lembrar desse estudo. Você vai dizer, agora já sei, o pastor disse que é para tomar água da cisterna. E ainda diz que tem uma pessoa que chama etanol. Se você for assim, sua esposa vai te chamar de etanol. Não, ela me chama de gasolina, é pior, é a mesma coisa. Mas eu quero agradecer a todos, que Deus abençoe e guarde. Eu quero que Deus abençoe todo o meu Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. E mais uma vez eu quero agradecer aqueles que me parabenizaram no dia 7 e agora do 6. Meu aniversário é 7/7, gente. Foi porque o meu filho houve um equívocozinho. Houve esse equívoco, mas eu quero agradecer a todos que me mandaram, tá entendendo? Que Deus, na pessoa de Jesus, conceda uma boa noite, uma boa semana a todos. O Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Eu quero pedir a todos, vamos tomar cuidado com a coronavírus.
com a Covid-19. Vamos manter o afastamento. Eu trabalho na saúde, estou indo para 37 anos. Não comecei ontem não, eu sei de alguma coisa, pouquinho, um pouquinho, mas sei. Vamos vigiar com a Covid-19. Sua família precisa de você, senhor, senhora, filhos. Eu quero fazer uma oração por a família, pelos casais. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu apresento todos os casais que estão a me ouvir nesta hora. Eu repreendo, meu Pai querido, o desejo ávido, Senhor, obcecado, inflamado, que alguém tem. E quem sabe alguém que chegou a trair o seu cônjuge e até hoje ele não sabe e ela não sabe. E precisa do perdão, meu Deus. Ajude, meu Deus. Meu Senhor, olha para este Brasil de norte a sul, de leste a oeste, meu Pai. Olha para aqueles que estão nas UTIs da vida, que estão com coronavírus, meu Pai, com a Covid-19. Meu Jesus, estende as mãos e repreenda o espírito da morte. Meu Deus, olha para o presidente da República, para o presidente da Câmara, Senhor. Olha para as autoridades civis deste país, eclesiásticas, para os juízes, os promotores, os advogados do Brasil, meu Pai. Meu Deus, olha para os prefeitos de todo o país, para os governadores, olha para os presidentes das câmaras municipais, estadual e a federal. Meu Deus, toma a família do meu país nas tuas mãos, toma a tua igreja. Em nome de Jesus está terminado. Amém. Muito obrigado.